colocar aqui para gravar e vou começar a aula. Então, o que foi que eu reservei para vocês aqui? Eu separei as falhas que foram frequentes no simulado de vocês. A parte da atividade eu vou fazer na segunda aula, tá certo? Então, por exemplo, quem não quiser abrir o vídeo agora, não tem problema, porque a atividade que eu vou passar vai ser no segundo momento da aula, tá certo? Então, vamos lá. O que foi que eu fiz? Eu peguei e fiz um apanhado geral das falhas frequentes no simulado de vocês, certo? O primeiro de todos, que inclusive nem está na minha lista, mas é o mais importante, porque eu sabia que eu ia lembrar de falar, é o quê? Quem imagina? Qual o problema mais grave, o problema mais frequente do simulado? Quem lembra? Quem sabe assim dizer? Esqueci as palavras-chave. Isso mesmo, Alessandra. Exatamente. Foi menos do que no primeiro simulado, sabe? Mas eu fiquei decepcionada porque muita gente esqueceu. O simulado, naquele simulado, na frase temática, tinha assim, desafios de combate, não foi? Ao tabagismo no Brasil. Então, tinha várias palavras-chave. E aí, muita gente lembrou de combate, lembrou de tabagismo, lembrou do Brasil e esqueceu da palavra desafios. Simplesmente se passou, esqueceu. E aí, o que acontece? Eu poderia, por exemplo, pensar, tal palavra que ele colocou aqui eu vou interpretar como desafios e eu não vou finalizar, entendeu? Eu poderia até fazer isso. Porque isso vai muito da interpretação. Porém, eu não fiz isso para quê? Para que vocês se alertem mesmo, certo? Então, quando eu estava lá colocando a nota baixa, chamando a atenção por causa da palavra-chave, eu estava pensando, olha, fulano já é a segunda vez que faz isso. Na terceira vez ele não vai fazer mais, porque vai ficar tão decepcionado ou decepcionada com a nota, e no próximo simulado que for fazer, vai lembrar, né? Vai lembrar de colocar todas as palavras-chave. Então, não precisa vocês ficarem tristes, minha gente, por causa disso, tá? Por quê? Porque a gente ainda tem tempo para consertar, viu? Então, quem recebeu a nota baixa porque tangenciou, não precisa se desesperar, porque a gente ainda tem tempo para consertar e vocês sabem muito bem como é que conserta isso, né? Vocês sabem muito bem. Então, não se preocupem, mas isso requer uma atenção na próxima vez. E, por causa disso, eu vou fazer simulados aqui com uma frequência ainda maior, tá certo? Para ver se vocês realmente melhoram esse problema de esquecimento, né? Das palavras-chave. Era uma frase temática tão boba, né? Tão fácil de entender. Então, eu acabei assim, eu fiquei até surpresa. Eu não esperava que eu iria ter muita gente nessa situação. Mas, enfim, tudo é aprendizado. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui as falhas mais frequentes, certo? E qualquer dúvida vocês me perguntem, tá bom? Então, vamos lá. Falhas frequentes no simulado. Quem quiser ir anotando aí, anote, certo? Porque eu acho que isso aqui vai servir muito para vocês. Então, vamos lá. Uma falha frequente é com relação ao uso da linguagem, certo? Isso aqui é uma falha que eu vou ter que, assim, me dedicar a isso em outras aulas, em aulas posteriores, tá certo? Porque não é um problema simples de se resolver, tá? Então, quem está sempre recebendo aquela mensagem assim, vamos melhorar a linguagem, escrever de forma mais formal, né? Eu estou sempre falando isso. E aí, muitas vezes, você pensa, eita, toda semana ela me fala isso, então eu não estou evoluindo.
mas é porque realmente é algo difícil, tá? Mas não é impossível e a gente vai conseguir, porque nas próximas aulas a gente vai focar mais nessas questões. Mas eu vou dizer especificamente para vocês em que sentido, né, vocês utilizaram com relação ao uso da linguagem, certo? Uma das situações que vocês estão utilizando a linguagem inadequada é quando vocês usam nós. Gente, no texto dissertativo argumentativo, não é errado utilizar a primeira pessoa do plural, certo? A primeira pessoa do singular não é legal. A primeira pessoa do plural é admissível, mas não é bom, tá? Então, não utilizem o nós, ou seja, não se incluam no problema. Então, por exemplo, nós podemos observar isso, né? Nós precisamos mudar, nós precisamos fazer alguma coisa. Nunca se incluam, tá? Então, nunca utilizem a primeira pessoa do plural e nem um verbo que faça referência à primeira pessoa do plural. Por exemplo, você coloca lá, nesse contexto, observamos, né? Quando você diz observamos, você está se referindo a quem? A nós. Nós, primeira pessoa do plural. Então, não é legal. Como é que você pode substituir, né, o nós? Você pode substituir, em vez de você dizer assim, nós podemos observar, você pode colocar assim, ó, observa-se. Certo? Observa-se. Por quê? Quando você coloca observa-se, você está escrevendo de forma impessoal, certo? Por quê? Porque o texto dissertativo argumentativo, ele precisa ter esse caráter de impessoalidade. Ele não pode ter, por exemplo, sentimentos, emoções, né? E para isso, a gente tem que escrever da forma mais impessoal possível, certo? Então, uma forma de você substituir o nós é colocando o verbo de forma impessoal. Coloca essa partícula se, né? Então, em vez de dizer nós observamos, você coloca observa-se, certo? Alguma dúvida? Outra coisa, uso de você. Eu não entendo por quê, qual é a intenção de utilizar o você no texto. Por exemplo, eu leio algumas coisas e a pessoa está lá dizendo assim, se você parar para pensar, acontece isso. Se você fizer isso, e aí eu acho que vocês estão conversando com o interlocutor. Minha gente, o texto dissertativo argumentativo é um texto no qual você expõe sua opinião e você argumenta, mas você não está mantendo um diálogo com o seu leitor, não, certo? O diálogo ocorre, mas é de uma forma bem implícita. Você não está ali conversando com alguém. Então, nunca utilize, nunca se refira ao seu leitor de forma direta, utilizando você, certo? Então, não precisa utilizar o você no seu texto, a não ser que esteja dentro de uma citação, certo? Se não for, tira a palavra você, ela não está servindo para nada no texto de vocês, certo? Então, nesse caso aqui, não tem nem não precisa nem substituir, é simplesmente não utilizar, ok? Outra questão não, eu já coloquei. Pronto. Uso de nós e de você. Não se utiliza em texto dissertativo argumentativo, certo? Próxima etapa. Linguagem informal. Professora, isso aqui que você falou, não é linguagem informal, não? É também, mas aqui é mais uma forma inadequada, né, de utilizar os pronomes, tá certo? Aqui, quando eu vou falar da linguagem informal, eu vou falar, por exemplo, de palavras e expressões que a gente costuma utilizar na oralidade e que vocês acabam reproduzindo na escrita, certo? Peraí. Vou colocar aqui. Linguagem informal como o uso de expressões típicas da oralidade. Ou seja, aquelas expressões que nós utilizamos com frequência,
quando nós estamos falando. Lembrem que a escrita, né, ela requer um maior cuidado, ela precisa seguir melhor as regras, ela precisa ter uma seleção melhor de vocabulário. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Achei. Por exemplo, repare uma frase que você lê e você diz, não, isso não é informal, não. Mas é. Vou dar aqui um exemplo. Você coloca assim, ó, muitas pessoas acham. Muitas pessoas acham. Aí você lê, né, essa frase, né? Lógico que aqui tem a sequência, né? Você lê e diz, não, isso não é informal, não. Muitas pessoas acham, não é informal. Mas vejam que quando eu falo assim, digamos que eu estou conversando aqui com o Jussiele, e eu digo, olha, Jussiele, muitas pessoas acham que o tabagismo é influenciado pela mídia. Veja que parece um diálogo oral mesmo, né? Parece que são duas pessoas conversando. Se fosse na oralidade, tudo bem. Mas reparem como dá para a gente modificar. Em vez de eu dizer, por exemplo, muitas pessoas acham, eu posso colocar assim, ó. Há quem acredite que o tabagismo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Certo? Então, observem que dá para a gente substituir, né? Aparentemente você pensa, não, isso não é informal, mas observem quando eu faço a substituição, a diferença que dá no seu texto, né? Então, bora prestar mais atenção nesses termos. Quando for colocar assim, se referir a atitudes de pessoas, né? Ou a opinião de outras pessoas, isso é uma forma legal de argumentar, a gente chama de contra-argumento, que é quando você diz que existem outras pessoas que pensam diferente de você. E é uma forma legal de argumentar, não precisa deixar de usar. Mas vamos utilizar de uma forma formal, certo? Então, em vez de você colocar muitas pessoas acham, você coloca há quem acredite que, certo? Porque quando você coloca assim, há quem acredite nisso, significa que depois você vai dizer que aquela pessoa que acredita nisso está errada e quem está certo é você. É isso que você vai fazer, certo? Então, é só ir fazer essa substituição. Deixa eu ver o que mais aqui que eu separei para vocês. Vamos agora para a estrutura sintática, certo? Que eu acho que é o terror da vida de vocês, mas a gente vai conseguir. Estrutura sintática, vamos lá. Quais foram os problemas comuns? Gente, essas questõezinhas aí eu vou abordar na oficina de terça-feira. Só que eu vou abordar de uma maneira mais aprofundada, certo? Aqui eu só estou pontuando, viu? Mas na oficina de texto eu vou abordar todas essas questões de linguagem, de como melhorar a estrutura sintática, né? De como escrever de uma forma clara, objetiva. Não se preocupem, mas agora vocês já precisam saber disso. Então, as falhas de estrutura sintática, né, frequentes nos textos de vocês, estão relacionadas à forma como vocês estão quebrando a ideia do período de vocês. Vou explicar para vocês como é que isso acontece. Quebra de período. Repare o que é que vocês estão fazendo, viu? Quando eu colocar o exemplo, você vai dizer, eita, eu já fiz isso. Mas não vai fazer mais. Vou colocar. É importante que a mídia incentive o uso de aí eu vou colocar aqui. Quem sabe me dizer o erro aqui? Onde é que está a falha? Ou está tudo certo? Aí é um ponto ou uma vírgula, professora? É nesse negócio aí. No para que é? É. No para que? Então, é aí mesmo. Observe. Quando você diz assim, ó,
É importante que a mídia incentive o consumo consciente para que a população possa, enfim, aí você conclui lá a sua ideia. Eu estou recebendo muita redação com essa fala. Minha gente, olha, é importante que a mídia incentive o consumo consciente. Eu estou continuando a ideia ainda, então não tem por que eu colocar um ponto aqui, por quê? Porque ainda tem um complemento, né, daquilo que eu estava falando, certo? Outra coisa, não precisa dar vírgula aqui, caso depois desse para quê você já vá terminar o período, certo? Então, pode ir direto. É importante que a mídia incentive o consumo consciente para que a população vai direto, não faça essa quebra, não. Isso é falha de estrutura sintática, certo? Além do para quê, vocês estão cometendo essa falha quando vão colocar, por exemplo, o meio, quando estão colocando o detalhamento. Então, vocês estão fazendo tipo uma quebra todas as vezes que vocês vão colocar os elementos da proposta. Então, por exemplo, quando vocês colocam o por meio de, eu estou achando um monte de por meio de, né, depois do ponto. Não, se você veio, né, falando, o governo deve fazer isso por meio disso, né, vai direto, não tem que haver essa quebra aí, certo? Então, vou colocar aqui só a expressão para vocês lembrarem, né, que o por meio de, ele não deve vir depois do ponto não, certo? Ele é uma continuação, né, da oração anterior, e vai estar tudo dentro do mesmo período, certo? E eu vou colocar aqui outros exemplos. O para que eu já botei. O visto que, nada de colocar o visto que no início também, certo? Visto que, para que, o pois, gente, pois depois do ponto não existe. Jamais coloquem. A fim de, quando vocês colocam a finalidade, também estão colocando a finalidade depois do ponto. Não, é direto, certo? Vai direto, não precisa colocar ponto, não. Se precisar de vírgula, que vai depender do contexto, pode deixar que eu vou apontar no texto de vocês. Eu digo, olha, aqui vai ter que ter vírgula, aqui não vai. Não vou dizer se vai ter que ter vírgula ou não, porque vai depender muito do contexto, da estrutura do período de vocês, tá certo? Mas já fica aqui definido, não se coloca essas expressões, né, depois do ponto não, no início do período não, certo? A fim de, com o intuito de, e etc. Então, não coloca ponto, ok? Próximo. Outra falha frequente é o excesso de verbos no gerúndio. Cantando, dançando, observando, tem demais. Evita, minha gente. Por quê? Porque para você usar o gerúndio, pode, tá? Não estou dizendo... Gerúndio é uma forma totalmente aceita, certo? É uma forma verbal, lógico, é uma forma nominal do verbo, existe, deve ser usada no texto, sim. Qual é o problema? É que vocês estão utilizando de forma inadequada e de forma exagerada. Então, quando você fica escrevendo, por exemplo, dentro de um período tem 3 verbos no gerúndio, tem alguma coisa errada, né? Chega, cansa você ler, você ficar lendo ali aquelas informações e sempre com o verbo no gerúndio. Vou dar um exemplo. Repare, viu? Um exemplo da forma errada, viu? As pessoas vão produzindo lixo. Repare. Vírgula, agravando o meio ambiente e fazendo com que uma retirada de resíduos. Continua. As pessoas vão produzindo lixo, ó, dá para fazer até música, de tanto verbo no gerúndio, ó.
As pessoas vão produzindo lixo, agravando o meio ambiente, fazendo com que chega, cansa, Leia, e dá para fazer música, ó, parece um poema. As pessoas vão produzindo lixo, agravando o meio ambiente, fazendo com que haja uma retirada de não sei o quê. Veja que chega a ser até chato ler, né, isso? Então, tem como tirar isso. Então, em vez de dizer as pessoas vão produzindo lixo, olha que forma mais elegante de dizer. As pessoas produzem lixo em excesso. O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei o verbo no gerúndio e coloquei no presente do indicativo. Pronto, as pessoas produzem. Pronto. As pessoas produzem lixo em excesso. E isso agrava. Ó, peguei o verbo do gerúndio, tirei, coloquei no presente do indicativo. Agrava o meio ambiente. Consequentemente, essa ação faz. Ó, tirei o fazendo e coloquei o quê? Faz. É só trocar o verbo no gerúndio pelo verbo no presente do indicativo, sempre concordando com a pessoa que você está se referindo. Por exemplo, as pessoas produzem lixo em excesso. Então, o produzem está concordando com as pessoas, terceira pessoa do singular, ok? Então, sempre, quando der para substituir, substitui, ok? Próximo. Frases incompletas. Que são, na verdade, falhas de estrutura sintática. Eu vou colocar aqui em cima, onde tem estrutura sintática. Vocês costumam fazer frases incompletas quando vocês vão apresentar o argumento de vocês nos parágrafos da argumentação, no início dos parágrafos. Vocês costumam colocar assim, vou dar um exemplo. Além disso, você está lá no terceiro parágrafo, você coloca assim. É a falta, repare, de informação. Repare, viu? É a falta de informação. Ponto. Não está faltando nada não aí, né? E a pessoa coloca um ponto. Além disso, é a falta de informação. É a falta de informação o quê? Cadê o restante da frase que você estava fazendo, né? Você pode complementar aqui, você pode colocar. Além disso, é a falta de informação, um dos causadores, aí diz de quê, né? Um dos causadores do problema do tabagismo, certo? Complementa, termina a sua ideia. Mas, isso caso você queira fazer dessa forma como você gosta, de colocar o aqui, né? Mas existem formas mais diretas de você colocar. Por exemplo, além disso, cabe destacar a falta de informação como forte incentivadora de... Aí você continua aí, certo? Então, cuidado na hora de apresentar esses argumentos lá no início dos parágrafos. Quem está com o olho aberto? Espera aí, né? Continuando. Vai dar tempo. Faltam 8 minutos, mas falta pouca informação. Já vou logo para a proposta de intervenção, porque a outra coisa aqui, se não der tempo, não tem problema. Falhas na proposta de intervenção. Quais são as falhas frequentes na proposta de intervenção de vocês? Vou mostrar agora. Uma delas, incoerência entre a ação e o meio, certo? Como assim? Vou colocar um exemplo. Você coloca lá,
O governo deve investir em escolas por meio de palestras. O que é que tem a ver? Me digam. O que é que tem a ver investimento em escolas? Investir é mandar dinheiro. Eu vou mandar dinheiro fazendo palestra? Não tem sentido. Então, minha gente, quando vocês forem selecionar a ação e o meio, principalmente o meio, você tem que pensar o seguinte: o que eu estou colocando aqui no meio tem relação de sentido com o que eu coloquei na ação? O meio, minha gente, é um detalhamento da ação, ou seja, eu vou explicar de que forma aquela ação vai ser realizada, tá certo? Então, eu não posso colocar coisas totalmente distintas, né? Então, aqui, se eu digo, o governo deve investir em escolas, como é que o governo vai fazer esse investimento, certo? É isso. Como é que o governo vai fazer esse investimento? Será que vai precisar fazer, por exemplo, uma mudança na lei? Como é? Como é que esse investimento vai ser feito? É só dizer assim, vamos investir e pronto? Então, lembrem que o que você coloca no meio, ele deve estar relacionado com o que você coloca na ação. Outra coisa que vocês estão fazendo com frequência na proposta de intervenção é utilizar dois elementos dentro da mesma proposta. Como assim? Deixa eu colocar aqui dois elementos iguais. Pronto. Dois elementos iguais dentro da mesma proposta. Como assim? Eu vou colocar um exemplo de como é que vocês estão colocando que é a forma errada. Vocês colocam assim, ó. O governo deve investir nas escolas e promover campanhas. Vejam, aqui eu tenho duas ações, ó. Deve investir, né? Aqui o verbo indicando a ação, e promover campanhas, né? Eu tenho duas ações dentro da mesma proposta. Duas ações para um único agente. Se você quer que faça campanhas, aí você vai ter que terminar de fazer essa proposta, colocar um ponto continuando e dizer assim, além disso, né, a mídia deve promover campanhas, aí já não é o governo mais, já é outro agente. Então, não coloque duas ações dentro da mesma proposta. Isso também vale para o meio, tá certo? Outra coisa, evitem verbos no gerúndio para introduzir o meio. É errado, professora? Não. Mas quando você coloca o meio com o verbo no gerúndio, você deixa esse meio difícil de compreender. Por exemplo, o governo deve investir em escolas, promovendo votações. Peraí. Destinando uma maior quantidade de verbas. Veja, o governo deve investir em escolas destinando uma maior quantidade de verbas. Observe que aqui tem um verbo no gerúndio. Eu sei que isso seria um meio, mas o avaliador ele pode não entender, né, esse termo aqui como um meio. Então, se você tem a opção de colocar por meio de ou mediante, aí você pode colocar: o governo deve investir em escolas mediante uma maior quantidade, não, mediante a destinação de maior quantidade de verbas, certo? Veja que o mediante vai ser o elemento coesivo. E aqui, pronto, já não tem o verbo no gerúndio, ok? Temos 2 minutos, dá tempo. Dá tempo o último tópico. O último tópico são algumas informações incoerentes
que vocês acabam colocando, certo? Vou colocar aqui só um exemplo, porque não vai dar tempo. Você coloca assim, você coloca lá uma lei, digamos, e depois que você coloca a lei, né? Aí você coloca, no entanto, isso não existe no Brasil. Aí, veja, você lá estava falando que na lei todo mundo tem direito à educação, ao lazer e tal, e tal, e tal. Aí depois você diz que isso não existe no Brasil. Existe no Brasil, sim, as pessoas têm direito à educação, têm direito a leis. Quando você diz que não existe no Brasil, significa que ninguém no Brasil tem lazer, ninguém no Brasil tem educação, ninguém no Brasil tem igualdade de direitos, né? Isso é uma incoerência. Então, em vez de você dizer, no entanto, isso não existe no Brasil, você pode colocar, no entanto, há uma parcela da população que não, né, goza desses direitos, certo? Então, cuidado para não generalizar, certo? Pronto, gente. Deixa eu completar aqui, já que tem um minuto. Pronto. O que eu tinha para falar sobre o simulado era isso, certo? Espero que vocês tenham anotado aí. Já vai acabar aqui, aí a gente vai voltar, vai para a próxima parte, que é onde vai ter a atividade, ok? E aí, se tiver dúvida também, pode falar na próxima etapa.